Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, onde nós estaremos lendo a palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de ceia, e é o momento da gente poder refletir sobre o significado dessa ceia, desse culto que nós fazemos todos os meses, sempre no primeiro domingo de cada mês. Então tem uma finalidade para nós estarmos aqui celebrando, participando da ceia do Senhor, e eu queria falar sobre isso nessa noite. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 17, que diz o seguinte: entretanto nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogio por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, fortalecerei essas instruções a vocês. Amém? Aqui é o momento que o apóstolo Paulo, ele está enviando uma carta para poder explicar algumas coisas que essa igreja não havia entendido. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, meus amados irmãos, endereçado às igrejas, não tem nenhuma carta que não teve essa finalidade. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande de que os irmãos estivessem realmente sendo conduzidos na verdade da palavra de Deus. Ele como um educador, ele como missionário, como um evangelista, ele tinha esse cuidado. Então ele escreve essa carta aos Coríntios para poder consertar algumas coisas que estavam fora do seu contexto, fora do seu propósito. E aqui nesse texto que nós lemos, ele está instruindo
a igreja de Corinto com algumas irregularidades que estava acontecendo, principalmente no culto da ceia, que era chamado culto ágape, ou culto do amor. Então estava tendo algumas discrepâncias aqui, e o apóstolo Paulo então começa a orientar essa igreja para que eles pudessem corrigir essas dificuldades que ele estava observando. E quando a gente vai ceiar, irmãos, esse é o momento em que nós vamos estar refletindo sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, que tipo de cristão nós estamos nos tornando com o passar dos anos. Então a ceia é um momento de reflexão, é um momento de nós avaliarmos a nossa vida cristã, avaliar nossas motivações, de estarmos na igreja, de fazer o que nós fazemos frequentemente na nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dando algumas diretrizes para essa igreja. E eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questões que o apóstolo Paulo destaca nesse texto. Para que a gente não tome a ceia de qualquer forma, de qualquer jeito, sem entender qual que é a finalidade de fazermos isso todos os meses. Porque se a gente não tomar cuidado com a nossa vida cristã, a gente vai fazendo as coisas de forma mecânica, sem refletir, sem analisar, sem saber o porquê daquilo que nós estamos fazendo. E o apóstolo Paulo então leva essa igreja a pensar sobre as atitudes que eles estavam tendo, sobre as motivações que eles estavam tendo para ser igreja, para participar desse momento tão importante. Então a cada ceia é uma oportunidade espiritual de crescimento e de bênçãos para nossas vidas. Se nós participarmos da maneira correta, da forma correta. Se você não participa da maneira correta, você pode trazer juízo e repreensão sobre a sua vida. É o que o texto diz. É o que o apóstolo Paulo conclui esse capítulo que nós acabamos de ler. Então, em primeiro lugar, queridos, a ceia do Senhor, ela tem como finalidade fazer com que nós olhemos para trás. Amém? A gente não pode olhar para trás no sentido de ficar preso ao nosso passado de pecado. Igual o próprio apóstolo Paulo diz: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço em direção às que estão diante de mim. E prossigo, não é? Ele falava isso em relação ao passado que nós havíamos levado, um passado longe de Deus, distante dos caminhos do Senhor. Mas em relação à ceia, querido, é importante, é fundamental que nós possamos olhar para trás. A gente possa refletir no que a ceia representa para nós. Então o pão que nós partimos aqui, esse pão que você vai comer um pedaço dele, ele representa o corpo de Cristo. E o cálice representa o sangue de Cristo. E representa, irmãos, aquilo que Jesus fez no passado por nós. Representa a obra de salvação que Ele executou em favor de cada um de nós. A palavra de Deus diz que se Jesus não tivesse morrido e nem ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, irmãos. É por causa do que Jesus fez há vários anos atrás, é que hoje nós temos o privilégio de poder desfrutar desses momentos na casa do Senhor. Ter a certeza da nossa salvação. Quantos aqui têm convicção que você já tem na sua vida a vida eterna? Quantos têm convicção? Você precisa ter convicção, meu irmão. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Então, a obra que Jesus realizou naquela cruz do Calvário nos deu essa oportunidade de não morrermos e irmos para o inferno, para uma condenação eterna. Mas hoje, queridos, mediante a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter livre acesso ao céu, à comunhão com Deus, à vida com Deus, à salvação. Amém? Então, a gente, quando participa da ceia, a gente tem que olhar para trás. A gente tem que ver o que Jesus fez. E geralmente quando alguém morre na nossa família, um ente querido, a gente tenta não lembrar dos detalhes da morte.
Porque causa dor, causa sofrimento quando a gente lembra as condições, a maneira que os nossos familiares que já morreram partiram desse plano terreno. Mas Jesus, ele faz questão de lembrar a cada um de nós os detalhes da sua morte, a maneira que ele morreu. Tanto é que está registrado em todos os evangelhos. Porque, irmãos, a morte de Jesus, ela é a mensagem principal do evangelho. Foi porque Jesus morreu que hoje eu e você podemos desfrutar da salvação. Não foi basicamente, irmãos, a vida de Jesus e os ensinamentos que ele deixou que nos trouxe salvação. Mas o que nos dá salvação é o fato dele ter morrido por cada um de nós. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando foi que o Filho foi entregue, irmãos? Em que situação que ele foi entregue? Da mesma forma que Abraão apresentou Isaac lá no Monte Moriá. Colocou Isaac naquele monte e quando ele ia degolar Isaac, Deus falou, não precisa fazer isso. Eu sei que você ama a Deus, que você realmente tem Deus em primeiro lugar na sua vida. E Deus então naquele momento já estava com um cordeiro preparado ali de trás de um arbusto para que fosse sacrificado no lugar de Isaac, aquele cordeiro que estava ali amarrado pelo chifre, que foi substituir Isaac, representa o próprio Cristo. Então é a morte de Jesus que traz para nós o direito da salvação. Então quando nós olhamos para trás, irmãos, nós olhamos, com muita esperança. Sabemos que aqui nós não estamos diante de um corpo, mas nós estamos diante de alguns elementos que representam o corpo de Cristo. Mas Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, diz que um homem, um ser, apareceu para João, quando ele estava na ilha de Patmos, e diz, olha João, não temas, porque eu era o que fui morto, mas revivi. E tenho hoje na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Amém, irmãos? Então aquele lugar que era para eu e você estar morando por toda a eternidade, o Senhor Jesus foi lá no inferno e tomou de Satanás a chave do inferno, tomou da morte a chave da morte, e Ele venceu a morte, e Ele venceu o inferno, e hoje nós somos em Cristo mais do que vencedor sobre todas as coisas. É por isso que o cristão não deve temer a morte. Nós temos que ter uma visão diferente da morte. A palavra de Deus diz que a morte para nós é lucro. Por quê, irmãos? Porque quando nós morremos, nós descansamos de toda a labuta desse mundo, de todo o sofrimento que nós vivemos nesse mundo. A morte para nós é um tempo de descanso, é um tempo que nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Então a morte para nós é lucro, para o cristão é lucro. E nós não precisamos ficar temendo a morte, porque Jesus já venceu. Obrigado, querida. Porque Jesus já venceu a morte. A palavra de Deus diz que Ele é a primícia daqueles que ressuscitarão. Ele foi o primeiro. Mas um dia eu e você também teremos o nosso corpo glorificado. Amém? Quantos estão felizes com essa notícia hoje? Porque tem muita gente que tem medo da morte, vive com medo de envelhecer, medo de ficar velho. Aí está aparecendo ruga no meu rosto, aí nasceu mais um fio de cabelo branco e começa a gerar aquela neura em relação a isso. Mas o cristão não, irmãos. Não é de se estranhar que havia uma paz nos discípulos que morreram. Lê sobre a morte de Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, o seu rosto estava brilhando com uma glória que espantou as pessoas que estavam observando aquele apedrejamento. E a Bíblia diz que quando Estevão estava ali sendo apedrejado como o primeiro mártir da igreja primitiva, o céu se abriu e ele viu o Senhor Jesus ao lado de Deus, Deus assentado no seu trono e Jesus em pé ao lado dele.
Aquele que um dia viveu e andou por esse mundo, agora estava nos céus, aguardando o momento da partida de Estevão, esperando o momento que ia receber Estevão em glória. E nós precisamos olhar para tudo que Jesus fez naquela cruz, e que essas obras que o Senhor fez possam encher o nosso coração de esperança. Segunda coisa que nós temos que olhar também, é olhar para a frente. Amém? Olhar para trás, mas também olhar para a frente. A Bíblia diz: fazer isto em memória de mim, passado. Mas façam isso até que eu venha, até que eu volte novamente. Irmãos, nós estamos aguardando a chegada do noivo. Não, você não entendeu. Nós estamos aguardando a volta, o retorno do noivo. E Jesus está às portas, irmãos. Jesus está mais perto do que quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã. Ele virá buscar a sua igreja. E os sinais estão acontecendo todo o tempo ao nosso redor. Cada dia se cumpre um sinal. Cada dia acontece alguma coisa que aponta para o retorno do Messias. Jesus virá novamente, Jesus voltará para buscar a sua igreja, amém? Então nós vamos estar observando a ceia até que Ele venha novamente. O Senhor vai pegar a sua igreja ceando, vai pegar a sua igreja pregando, dizendo: olha, o retorno do Messias está próximo. E para que esse tempo não nos pegue de surpresa, irmãos, nós precisamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, que conservou o azeite e a sua lamparina acesa. Amém? Quantos conservam o azeite na sua vida? Quantos estão com o fogo aceso no seu coração? Quantos? Porque essa é a característica da igreja que vai subir. Aquela que mesmo dormindo, mas está apercebida, está vigilante, não está distraída com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Mantenha a sua lâmpada, a sua lamparina com azeite e acesa. Fogo do Espírito Santo ardendo no seu coração. Porque o Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, Ele é a nossa garantia de que quando a última trombeta tocar e o Senhor der ordem aos seus anjos e a igreja for arrebatada, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E nós vamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Amém? Mas para isso a nossa lâmpada tem que estar acesa. Lá em Eclesiastes diz: sejam alva as suas vestes, para que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo é o combustível que mantém a nossa lâmpada acesa. O Espírito Santo é o poder que mantém-nos acesos e vigilantes, mesmo quando estamos dormindo. Então não se descuide, não fique preocupado ou ocupado com as coisas, a ponto de você não perceber que a volta de Jesus é iminente, que Ele pode voltar a qualquer hora, que Ele pode voltar com um piscar de olhos. Ele diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta, o retorno, a vinda do Filho do Homem. É algo que vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar muitas virgens com as suas lâmpadas vazias de azeite. E quando for procurar o azeite, não vai dar mais tempo, irmãos. Por isso que Jesus nos advertiu dizendo: trabalhai enquanto é dia, porque quando chega a noite ninguém pode fazer nada. E Jesus está voltando. E Ele virá buscar a sua igreja. Então a ceia também nos reporta para isso, para olharmos para frente, para olharmos para o futuro, para olharmos para o momento em que Jesus virá buscar a sua noiva, e nós somos essa noiva do Cordeiro. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos que olhar para dentro, temos que olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. A ceia não é o momento de você ficar observando
os seus irmãos, aquele ele está tomando ceia, mas que coisa, né? Ele está fazendo isso, tal, e a gente dessa maneira, agora está aqui na igreja tomando ceia com essa cara de santinho. Irmãos, não é essa a finalidade. A finalidade é cada um examinar, autoavaliar a si mesmo. O Senhor não colocou ninguém como juiz sobre ninguém. Quem é acusador é o diabo. E quem é juiz é Deus. Nós somos testemunhas, amém? Então nós temos que examinar nós mesmos. Nós temos que olhar para nós. O apóstolo Paulo não diz que devemos ser dignos de participar da ceia, mas apenas que devemos fazê-la de maneira digna. Tem uma história que um pastor conta, de um pastor escocês que estava no momento da ceia. Os diáconos estavam distribuindo o pão e o vinho para os irmãos, né, na congregação. Quando chegou diante de uma irmã, essa irmã não recusou o pão, recusou o vinho e começou a chorar copiosamente. E o pastor, vendo aquela cena, ele se dirigiu para aquela irmã e falou assim: minha irmã, a ceia é para pecadores. Pode ceiar, a ceia é para pecadores. Ninguém é digno, irmãos, mas nós devemos tomar a ceia de maneira digna, avaliar nossas ações, fazer uma autoanálise da nossa vida. Como eu tenho vivido como cristão? Qual é o testemunho que eu tenho dado para as pessoas? De que maneira eu tenho, com a minha vida, transmitido o Evangelho? Então essa é a forma que nós devemos nos avaliar no momento da ceia. Mas não pensar, não, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. A ceia é para pecadores. O apóstolo João disse: se alguém diz que não tem pecado, já cometeu o pecado da mentira, porque todos são pecadores. Nós não somos dignos. E não é isso que o Senhor pede, mas nós temos que tomar de maneira digna, de avaliar, de ver se há em nós alguma coisa, ver se há em nós alguma situação que nós precisamos corrigir e nos arrepender e pedir perdão para Deus e abandonar o pecado. Amém, irmãos? Quem está entendendo nessa noite? Então, para participar de forma digna, precisamos examinar o nosso coração, discernir os pecados e confessá-lo ao Senhor. Então essa é a hora de olhar para dentro, é de olhar para nós mesmos, é olhar as dificuldades que temos, para que nós não sejamos julgados e nem disciplinados por Deus, irmãos. Essa tem que ser a nossa atitude. Então o que você precisa fazer é confessar o pecado. É por isso que nós damos aquele tempo para você refletir, para você avaliar, para você sondar o seu coração, fazer como o salmista Davi, lá no Salmo 139, quando ele diz o seguinte: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Lembra daqueles dois homens que subiram para o templo? Um publicano e um fariseu. O fariseu chegava: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu entrego as minhas ofertas, eu faço as minhas orações. E começou a se gabar, né, da sua vida, daquilo que ele fazia. Eu me disse que o publicano mal levantava os seus olhos, mal conseguia olhar para frente, para cima. Falava: Senhor, eu sou pecador, eu sou indigno de estar na tua presença. E sabe o que Jesus diz? Que o publicano voltou para sua casa justificado, mas o fariseu foi condenado, porque se achava bom demais e sofreu condenação sobre a sua vida. Então precisamos avaliar. E se há alguma coisa, irmãos, que você fez, confessa, fala para o Senhor. Filhinho, eu vos escrevo, João falando, para que não pequeis. Mas se porventura algum de vós pecais, lembre que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Se confessardes os vossos pecados e as vossas transgressões de justiça, né, será perdoado. Então o que nós vamos fazer? Confessar. E confessar, irmãos, é declarar o que temos feito e mudar de atitude, e mudar de direção, porque senão não passa de um remorso. Mas quando você confessa e abandona, aí você está no caminho do arrependimento. Amém?
E por último, para encerrar, nós devemos olhar ao nosso redor. Devemos olhar à nossa volta, não com o intuito de julgamento, de julgar as pessoas que estão à nossa volta, de ficar observando, né, a atitude das pessoas. Não é esse tipo de olhares que nós temos que ter. Eu lembro de uma história que contaram de uma pessoa que queria sair da igreja, porque ele via as dificuldades das pessoas, via que as pessoas não estavam agindo de maneira correta, falou assim: eu não vou permanecer mais nessa igreja. Procurou o pastor e foi lá para falar ao pastor que não ia mais naquela igreja. E o pastor então falou: tudo bem, eu vou te dar a última missão antes de você ir embora. Pegou um copo de água bem cheio e mandou ele dar uma volta na igreja com aquele copo de água, mas falou para ele não deixar derramar nenhuma gota. E ele foi. Naquela preocupação de não deixar aquela água derramar, ele foi, deu a volta e tudo. E o pastor perguntou para ele: você viu algum pecado? Você viu alguém pecando? Ele falou assim: não, não vi. Sabe por que você não viu? Porque você estava concentrado na tarefa, na missão que eu te confiei. Irmãos, quando a gente olha para Deus, quando a gente se envolve com o nosso ministério, quando a gente se ocupa com a nossa própria vida e com os nossos próprios pecados, nós não temos tempo para ficar julgando as pessoas. Então nós temos que olhar ao nosso redor com uma finalidade: ajudar uns aos outros, sermos bênçãos um na vida do outro. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Você sabe a dificuldade que ela tem enfrentado no seu dia, na sua semana? Você já perguntou para ela hoje se ela está bem? Se ela está precisando de alguma coisa? Se você pode ajudar ela em alguma necessidade? Você já fez essa pergunta para alguém? Seja sincero, não precisa responder para mim. Mas você tem o hábito, você tem o costume de fazer isso? Irmãos, o que eu posso fazer para te ajudar? Ou você só senta do lado dessa pessoa e se direciona, faz o seu culto, cumpre a sua missão e vai embora para casa? Irmãos, essa não é a nossa finalidade. Nós temos que ajudar uns aos outros. A palavra do Senhor diz que nós temos que carregar a carga uns dos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que perdoar uns aos outros. Então a gente precisa olhar à nossa volta. Irmãos, quando a igreja de Corinto se reunia, naquela reunião ágape, a reunião do amor, a reunião que eles celebravam a unidade, em vez de estar demonstrando e revelando a unidade daquela igreja, mas revelava a sua desunião. É o que o apóstolo Paulo diz: cada um come a sua comida. Sabe o que estava acontecendo? Os mais abastados, os mais ricos, chegava, preparava aquele banquete, e ele comia ali até não aguentar mais, bebia até se embriagar, enquanto o irmãozinho que não tinha nada para comer, estava desempregado, estava passando fome ao seu lado, e ele nem preocupava. Era esse tipo de reunião que estava acontecendo ali. Tinha uma vez que uma igreja foi para um acampamento, para um retiro, e lá eles tiveram várias brincadeiras, uma gincana. E eles começaram naquele dia, né, duas equipes disputando para qual era a equipe que ia ganhar aquela gincana, aquele torneio. E tinha um torneio lá que era a guerra de ovos. E eles começaram a jogar ovo para ver quem acertava mais ovo, quem sujava mais o outro time adversário de ovos. E eles começaram a jogar um ovo um no outro. E tinham 3 crianças que ficou assim, admirado de ver aquela situação, com o olho arregalado, olhando. Aí ele chegou assim, de uma maneira bem tímida, discreta, perto do líder que estava liderando a gincana, e chamou a atenção e falou assim: irmã, tia, se sobrar algum ovo, deixa eu levar para casa? Porque aquela criança não tinha ovo em casa para comer. E naquela hora aquela pessoa parou aquela brincadeira, parou aquela gincana, premiou quem tinha ganhado e recolheu todos os ovos que sobraram e deu para aquela família levar para casa. Então nós precisamos estar olhando, irmãos, atentos às necessidades. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente entra e sai da mesma forma. A gente não percebe os irmãos, a gente não cumprimenta os irmãos. Às vezes eu estou indo para a mesma direção, para o mesmo setor, para o mesmo lugar, mas eu nunca pergunto: olha, quer uma carona?
mesmo sabendo que aquela pessoa tem que pegar um ônibus para voltar para sua casa. Que tipo de cristianismo é esse? Nós temos que olhar para as necessidades, ajudar uns aos outros. Se você vê um irmão desanimado, né, incentiva ele, motiva ele, ora por ele, interceda por ele. Mas muitas das vezes, sabe o que a gente faz, irmãos? A gente vira detetives espiritual dentro da igreja, fica investigando a vida das pessoas, para poder apontar o dedo, para poder acusar, para poder falar o que está de errado. Mas nunca temos a atitude de orar pelaquela pessoa, de chegar no particular e repreender aquele irmão que está errando. Mas tem coragem de sair contando para todo mundo o que o irmão está fazendo de errado. E essa não é a nossa atitude. O próprio Jesus nos ensinando sobre essa situação diz: se você vê o seu irmão pecando, vai até o seu irmão e fala com ele, exorta ele, chama a atenção dele em amor. E se ele não ouvir, chama uma outra pessoa e vai lá novamente, insiste com ele. Se não ouvir, leva a situação até os líderes da igreja, até os pastores, e fala para os pastores o que está acontecendo. E a Bíblia diz que quem tira uma pessoa do caminho errado cobre multidões de pecado. Amém? É cobrir, irmãos, não é expor. Não é sair falando, não é sair contando, mas procurar os meios certos para poder corrigir aquela dificuldade. E é isso que nós vamos fazer como igreja. Olhar ao redor, ver aonde eu posso ajudar, aonde eu posso ser útil, que irmão eu vou ajudar essa semana, que pessoa para quem eu vou orar durante essa semana. Ficar atento às necessidades da igreja. E se nós fazemos isso, irmãos, nós estamos vivendo o verdadeiro motivo da ceia do Senhor. Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor, ver as necessidades. Que Deus possa nos ajudar e que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja, como família, como corpo de Cristo. Porque o Senhor da igreja quer que nós andemos em unidade. Amém? Quantos querem andar em unidade? Quantos querem promover a unidade? Então vá, amém? E com certeza Deus vai nos ajudar. Vamos ficar em pé.